Boa tarde. A gente está mais uma vez aqui com a playlist Línguas do Mundo e hoje a gente vai continuar o vídeo anterior, né, que a gente deu uma passada aí nos números, né, de 0 a 20 nos idiomas, né, nos 6 idiomas que a gente está vendo, né? Português, espanhol, italiano, francês, inglês e alemão. Agora, nesse vídeo, a gente vai colocar dois quadros, né, comparativos com esses números, né, esses números por extenso e a pronúncia deles, como a gente vai ler cada um deles. São dois quadros porque o primeiro vai do 0 ao 10 e o segundo do 11 ao 20. Vamos então dar uma olhada? Então, no quadro comparativo número 1, a gente vai pegar os números, né, de 0 a 10 e fazer uma comparação nos idiomas, né, da esquerda para a direita. Então, o 0, 0, 0, 0, 0, 0, null. A gente vê que do português ao inglês eles são parecidos, né? A diferença fica aí com o alemão null. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Do português até o francês eles são parecidos, né? Tem uma semelhança. O inglês e o alemão ficam um pouquinho diferentes, né? 1, 1. O 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Do português até o francês, eles são parecidos, lembram um pouco um ao outro, né? E o inglês e o alemão são diferentes. Se bem que entre si, o inglês to, o alemão zwei, eles se lembram, né? Eles são parecidos, digamos, um ao outro. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Do português até o inglês tem uma semelhança, né? E o que fica diferente aí é o dry. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. A gente colocou aqui do português ao francês como parecidos, né? Colocou agora a cor azul para o inglês e o alemão, porque eles são mais parecidos entre si. Como o V de fear, né, 4, ele tem um som de F, é bem parecido no som do inglês com o alemão. 4, fear. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Novamente, do português ao francês parecidos, né? E o inglês e o alemão parecidos entre si. 5, 5. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Então aí todos são parecidos, né? A gente chama atenção aí para o francês, que termina em X, né? Mas a gente lê cis. Agora, quando a gente junta com uma outra palavra, que começa com um vogal, e fica um som de Z, né? Então, cis, né, no francês. E quando a gente fala, por exemplo, 6 anos, 6 ans, aí junta, né, com um som de Z. 7,
sete, siete, sete, set, seven, sieben. Então, todos eles são parecidos. A gente chama atenção no francês o set, que o P é mudo. 8, 8, ocho, otto, huit, eight, acht. A gente chama atenção aqui do português ao italiano, bem parecidos, né? E o francês, inglês e alemão parecidos entre si, né? Huit, eight, acht. É parecido, claro que tem as diferenças, né, das pronúncias, mas lembra um pouco um ao outro. 9, 9, nueve, 9, neuf, nine, 9. Então, todos se parecem, né, com as diferenças, mas lembra um ao outro. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Do português ao francês, né, parecidos, lembrando, né, chamando a atenção aí que no francês, igual ao 6, né, parecido, né, a gente tem 10. E também, quando junta com uma palavra com vogal, tem o som de Z, né, 10 ans. E o inglês e o alemão parecidos entre si, 10, 10. Agora, no quadro comparativo 2, a gente vai dar uma olhada nos números de 11 a 20. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. A gente pode ver aqui que português, espanhol e francês são bem parecidos, né? Começando com O. O italiano fica um pouco diferente, né? Porque a gente tem unditi, quer dizer 10. English e Deutsch, né? O inglês e o alemão, são parecidos um pouco entre si. 11, 11. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Aqui a gente vê do português ao francês parecidos, né? Começando aqui com DO, né? E o inglês e o alemão parecidos entre si. 12, 12. 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Do português até o francês, parecidos, né? Começando com TRE, né? Então, bem parecidos. O inglês e o alemão, eu coloquei aqui em amarelo porque eles são diferentes e não necessariamente parecidos entre si. Se bem que, né, a gente lembra, né, com algumas noções, né? Por exemplo, essa terminação teen, no inglês você tem do 13 ao 19, 13, com um pouco de noção você vê que é parecido com o 13, que você tem dry como 3, o 10 como o teen. Assim, em si, as palavras não são tão parecidas, né? Mas tendo uma noçãozinha dos idiomas, elas passam a ter alguma semelhança. 14, 14, que em português pode ser 14, 14, 14, 14, 14, 14. Do português até o francês são parecidos, né? Apesar de o espanhol ser 14, né? Mas lembra, né, o 4, tanto que no francês, mesmo tendo que o A, a pronúncia é K, 14. O inglês e o alemão com uma semelhança, 14,
14, V com som de F, então lembra um pouquinho, assim como o for lembra o fear. 15, 15, 15, quinze, 15, 15, 15. Do português ao francês, uma semelhança, e o inglês e o alemão parecidos entre si. 15, 15. 16, 16, 16, 17, 16, 16, 16. Aqui a gente vê o português e o espanhol como parecidos, né? Na estrutura 10 e 6, né? 10 mais 6. O italiano e o francês são parecidos entre si. 16, 16, né? Começando com SE, os dois. E o inglês e o alemão parecidos entre si. 16, 16. Atenção na pronúncia, né, do S, iniciando a palavra em alemão, tem o som de Z, 16. 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17. Do português até o francês, com a estrutura parecida, 10 e 7. 10, 7. E o inglês e o alemão parecidos entre si. 17, 17. 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Do português até o italiano, a estrutura é 10, 8. 10 e 8. O francês também fica com essa estrutura, né? Mas o som fica um pouquinho diferente, né? Como a gente viu, né? 10, o 10 sozinho em francês, quando junta com uma palavra com som de vogal, já que esse 8, o H não tem som, então fica 18. Então eu coloquei um pouco separado, não tão parecidos quanto do português ao italiano. E entre si, parecidos, 18, 18. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19. Do português até o italiano, então, mesmo raciocínio do 18, né? Bem parecidos, 10 e 9, 10, 9. E o francês, apesar de ser 10, 9, a pronúncia sendo um pouquinho específica, 19. Aí o 10, né? O 10, ele tem um som de S mesmo no final, 10, porque o 9 começa com uma consoante, tem um som de consoante. 19. E parecidos entre si, 19, 19. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 or 20. Do português até o francês, você tem uma estrutura parecida, V, I ou VE, mas com um som, né, próximo, 20, 20, 20, 20. Aí já o francês fica sempre um pouco diferente, mas é bem próximo. E o inglês e o alemão como diferentes, né, próximos entre si, mais ou menos. Por isso que eu botei o amarelo aí nos dois. Se você tiver alguma noção dos idiomas, um acaba lembrando realmente a escrita do outro. O 20, né, é TW, o
20 é ZW, né? Porque o TU, né, TW, lembra um pouco o zwei, né, no número 2, né, TU, zwei, e aqui no 20, 20, 20, lembra um ao outro, mas se você tiver algumas noções da escrita, dos números anteriores, digamos assim, né, que aí no caso é o número 2, né, que gera, digamos, né, o 20. Bem, como então a gente pôde visualizar, né, e ouvir, né, a pronúncia dos números, é importante a prática, né, para a gente não esquecer. Na comparação, a gente tem números, né, que são muito parecidos na leitura e outros que têm uma diferença, alguns parecidos entre si, né, dos 6 idiomas que a gente procurou colocar ali, e a gente vê, confunde, né, muitas vezes. Claro que com a prática, a leitura, o reconhecimento desses números nos idiomas vai ficando mais fácil. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.